Você já se pegou tendo aqueles pensamentos chatos, intrusivos, que chegam assim, grudam na mente e parece que não somem, né? E aí fica gerando uma série de preocupações e não saem da cabeça. Muita gente me pergunta sobre isso, né? Como fazer com esses pensamentos? Por que isso não sai da minha cabeça? Eu fico fixado naquilo e não consigo me livrar. Então, como lidar com esses pensamentos intrusivos? Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui com você. Eu sou a Nathane Martins, sou psicóloga, seja muito bem-vinda aqui ao canal. Bom, gente, a primeira coisa que a gente precisa entender, né, e talvez fazer é normalizar um pouco esses pensamentos intrusivos ou automáticos, como a gente fala. Por quê? A gente não tem controle sobre eles, então eles vão surgir, isso é comum, tá? Então eu tenho, você tem, todo mundo tem pensamentos que surgem, né? Que a gente fala automático, né? Ou os pensamentos intrusivos também, que geralmente esses pensamentos eles são mais negativos, né? Esses pensamentos que a gente fala intrusivo, eles incomodam quando eles têm esse contexto negativo, associado a alguma crença negativa nossa aí. Então, o primeiro passo é entender que eles são involuntários, então a gente não tem esse controle. Nós vamos ter uma série de pensamentos involuntários ao longo do nosso dia, então isso é comum, tá? É o primeiro aspecto, normalize aí que você vai pipocar pensamento aí e até então tudo bem. O problema é o que esses pensamentos causam e o que a gente faz com eles. Eles começam a se tornar um problema quando a gente se agarra neles e começa a se tornar uma ruminação. Então, aí esses pensamentos que chegaram intrusivos, ou seja, involuntário, que a gente não teve esse controle, eles começam a ganhar uma força, uma intensidade, uma duração que nós damos a eles quando a gente começa a ruminar esses pensamentos, ou seja, começa a pensar e repensar e fica fixado nisso e reavaliando, e ele se torna uma verdadeira preocupação. E aí a gente fica lá reavaliando essa preocupação e pensando e se conecta com esse pensamento de uma forma que ele gruda mesmo, né? E dá vazão para uma série de outros pensamentos desconfortáveis, que ativam ali crenças negativas, que geram uma série de preocupações, nos impedindo inclusive de solucionar problemas, né, de sermos mais efetivos. E apesar de ser difícil, né, e parecer até meio contraditório, a gente tem maior controle sobre essa ruminação do que sobre um pensamento sozinho, né, um pensamento intrusivo sozinho que chegou, que veio e passou. Na ruminação, ou seja, em ficar trazendo esse pensamento ou esses pensamentos de volta o tempo todo, a gente pode sim ter maior controle, a gente pode, digamos que, escolher não fazer esse processo de ruminação. Parece ser, né, absurdo escolher, como assim? Eu não quero sofrer, eu não quero esses pensamentos desagradáveis, como que eu estou escolhendo isso? Na verdade, é porque é possível nós usarmos estratégias para evitarmos ficar ruminando aquele pensamento. Só que é difícil, né? Chega um momento que parece ser quase impossível fazer isso. E por que parece tão difícil? Por que a gente fica ruminando aqueles pensamentos? Porque fazer isso traz uma falsa sensação de resolver o problema, de se preparar para o problema, de não ser pego de surpresa. Então traz uma falsa sensação de controle de tudo. E aí a gente fica reavaliando a ameaça, reavaliando o problema, preocupando, ruminando o pensamento intrusivo. Na verdade, nós até temos preocupações produtivas, que são aquelas preocupações que nos preparam para alguma coisa. Mas alguma coisa um pouco mais realista. Então vamos supor que eu tenha uma prova, né, para fazer daqui uma semana. Eu vou me preocupar em estudar, eu vou me preocupar em ver o que vai cair na prova, né, em me preparar. Então isso é uma preocupação que é produtiva, é válida. De fato existe uma prova que vai acontecer. Eu vou fazer uma entrevista de emprego, eu vou me preparar, eu vou me preocupar em estar ali bem apresentável e dar uma pesquisada sobre a empresa ali, né, me contextualizar da vaga, chegar no horário, né, me organizar. Então,
eu vou me preparar. Isso é válido, por quê? Porque sim, é fato que existe uma entrevista que eu vou passar. Agora, na ruminação desses pensamentos intrusivos, eu não tenho algo real ainda, um problema real ainda, né? Eu fico conjecturando, eu fico pensando em hipóteses, 1 milhão de hipóteses, daquilo que eu nem sei se vai acontecer, daquilo que nem é real. E aí isso torna-se uma preocupação ruim, desnecessária e não é efetiva. Pelo contrário, ela atrapalha muito. Então, essa tentativa de controle, esse alívio momentâneo ali de que eu estou atento, eu estou avaliando o problema, eu estou preocupado com o problema, né, traz essa sensação de uma resolução, na verdade tem o efeito contrário, ela impede que a gente evolua na resolução. E um outro probleminha que isso causa é que, ao ser muito incômodo, a gente começa a querer lutar contra os pensamentos. Então, eu não posso pensar nisso, eu tô pensando nisso de novo, fica reavaliando, preocupa-se, daqui a pouco tá preocupado porque tá preocupado, né? Preocupa-se em me preocupar. E isso vira uma bola de neve. Então, lutar contra o pensamento não é a melhor saída, porque isso só vai intensificar esse pensamento. Então a gente tem que enfraquecer ele com outras formas, de outras maneiras. E não negar, tentar mudar, tentar brigar contra. Porque eu concordo que o raciocínio é que eu vou colocar mais atenção ainda naquele pensamento do que enfraquecer ele e parar de ruminar ele. Então, a intenção é essa. Pense que esses pensamentos que você fica ruminando de uma situação que não aconteceu, que você nem sabe que vai acontecer, que muitas vezes a probabilidade de acontecer é baixa, né? Porque geralmente é mais negativa, mais catastrófica. Eu costumo até dar o seguinte exemplo, né? Imagine que você saia todos os dias da sua casa com sol, um calor de 40 graus, passarinho cantando, nenhuma nuvem no céu, mas você sai todos os dias com uma galocha, uma capa de chuva e fica segurando um guarda-chuva na sua cabeça. Todos os dias você faz isso e não chove, tá sol. Você olha na previsão do tempo e não indica chuva nos próximos dias. Tá calor, tá sol, o céu tá lindo, azul, não indica chuva. E você continua lá, não, eu vou segurar o meu guarda-chuva, porque vai que chove, vai que eu me molho, vai que o tempo vira. E você fica lá segurando o guarda-chuva. Isso são os pensamentos, as preocupações desnecessárias. Pode chover? Pode. O tempo pode virar assim, sem dar nenhum indício? Pode. Mas é muito mais difícil, né? Geralmente, a previsão do tempo vai avisar, o clima começa a mudar, tem nuvem no céu, a gente vê aquela ventania meio, né, de chuva que a gente fala, e a gente fica mais atento, tá? De fato pode chover. Mas se eu não tenho nenhum indício, eu fico segurando o guarda-chuva, eu só tô dispensando energia, eu só tô me atrapalhando e eu não estou condizente com aquele clima, tá? Então esses pensamentos é essa capa de chuva, esse guarda-chuva em dia de sol. Não vai chover e eu tô lá segurando. Então eu tô segurando, ou seja, eu tô retendo esses pensamentos e segurando, para se caso acontecer. Qual que é a melhor forma? Qual que é a preocupação produtiva? Eu posso deixar um guarda-chuva disponível no carro ou na minha bolsa, né? Aquele que fecha, né? Fica pequenininho e deixa lá, né? Se um dia eu sair, o clima virou, eu já tenho um ali. Eu consulto a previsão do tempo para ter uma noção. Eu olho o céu, né? O céu tá azul, não tem indício nenhum, tá calor, tudo bem, tá sol, né? Então, eu tenho uma noção ali de quando eu vou precisar ou não me proteger da chuva. Então eu posso tomar essas medidas, que é uma preocupação produtiva, né? Agora, ficar segurando o guarda-chuva, a capa de chuva num dia ensolarado, não me resolve o problema. Eu só tô gerando um transtorno para mim mesmo. Então, pense isso. Esses pensamentos, quando a gente retém e fica ali ruminando, a gente está segurando esse guarda-chuva no dia de sol, né? Não tem uma eficácia, tá? Falando tudo isso, tá? E como fazer? Existem várias técnicas, tá? Que podem ajudar nos pensamentos, né? Nessa questão de pensamentos ruminativos, intrusivos.
A terapia cognitivo-comportamental também pode ajudar muito se você está com muita dificuldade, porque isso também pode ser um sintoma de algum transtorno, né? Um transtorno de ansiedade, por exemplo, um transtorno de humor, que pode gerar essa preocupação excessiva, e aí o ideal é buscar ajuda se tiver muito difícil. Mas não se tratando de nenhum transtorno ou algo mais sério que precisaria de uma avaliação profissional, a gente pode usar algumas técnicas, e uma delas que eu vou falar aqui, que eu vou deixar aqui para você hoje, é sobre o momento da preocupação. Então, o que você pode fazer com esses pensamentos intrusivos, ruminativos, se você está ali se agarrando nesse pensamento? Essa técnica ela é simples, mas ela pode ajudar bastante. Pegue um caderno, um bloco de notas do seu celular, do seu computador, e reserve ali um espaço onde você vai anotar as suas preocupações. Então, se você tem um pensamento que vem intrusivo, ou seja, involuntário, você não controla, mas aí você reteve, aquilo está incomodando e você começou a pensar e tem um monte de preocupação, anote essas preocupações para o seu momento da preocupação. O que significa esse momento? Você vai reservar ali 15, 20 minutos do seu dia, do seu tempo, para você então se preocupar com essas coisas. Para você ir lá e ler seu caderninho e olhar e pensar nessas preocupações, você vai ter esse tempo pré-estabelecido aí no seu dia. Então, ao longo do dia, chegou um pensamento, aquela preocupação ficou ali ruminando, eu vou anotar, isso não é uma coisa que eu vou me preocupar agora, eu vou anotar para o meu momento da preocupação. Aí você vai lá e anota. Feito isso, você reservou aquele momento, você vai pensar naquelas preocupações que você teve, e aí você vai poder avaliar. Ela tem o mesmo peso? Você se faça essas perguntas para você avaliar. Ela tem o mesmo peso que ela tinha lá quando ela surgiu, essa preocupação, esse pensamento intrusivo? Se não tem, você vai perceber que foi bom, você não deu vazão para isso, né? Nem tinha tanto esse peso. Você se preocupou, você iria se preocupar com uma coisa que não tinha tanto peso assim. Se ainda é uma coisa que tem um certo peso, que você realmente está preocupado, comece a se questionar o quanto é produtivo ficar se preocupando com isso. Agora, é produtivo ficar ruminando essa preocupação? E aí você pode fazer, né, esse levantamento através de levantar vantagens e desvantagens de ficar ruminando essa preocupação. Então, assim, quais as vantagens que eu tenho de ficar aqui pensando e repensando nisso? Quais as desvantagens que eu tenho? Feita essa listinha, você vai olhar. Não, então é vantajoso que eu continue pensando nisso aqui para eu resolver, ou não é vantajoso, não vai me levar a lugar nenhum. Então, eu vou deixar de ladinho aqui. E aí, com isso, né, com esses momentos de reflexão, você faz uma avaliação, né, de quanto controle você quer exercer sobre as coisas, aprender a tolerar as incertezas, aprender que a gente não tem controle de tudo, que se não for produtivo ou vantajoso aquela preocupação, não dá para eu gastar energia com isso, né? Isso vai me prejudicar, vai me atrapalhar, vai reforçar as minhas crenças ou as minhas possíveis crenças negativas acerca das situações. Então, não vai ser vantajoso para mim, né? Caso, no meio disso tudo, você identifique problemas que você realmente precisa resolver, né? Situações aí que são de fato preocupações que você vai precisar lidar, eu tenho um outro vídeo aqui no canal falando sobre uma técnica de resolução de problemas. Você pode conferir, eu vou deixar aqui nas informações, você pode ir lá conferir, e se no meio dessa reflexão do seu momento da preocupação você identificar algum problema, vai lá, consulta esse vídeo, faz o passo a passo, são 5 etapas para a resolução de problemas que pode te ajudar também a resolver um problema, tá bom? Espero ter contribuído, ajudado com essas informações. Se você gostou, se fez sentido, deixa sua curtida aí, se inscreva aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima!